Antes de começar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar as histórias mais incríveis de veteranas de guerra que marcaram a história. Agora, vamos lá. A manhã estava fria e cinzenta, quando a veterana Ana entrou no hangar militar, seus passos ecoando pelo amplo espaço vazio. O ar carregado trazia o cheiro de óleo, metal e história, um ambiente que ela conhecia muito bem. Aquele dia parecia comum para a maioria dos soldados que circulavam, mas ninguém imaginava o peso que aquela presença traria. Ana vestia seu uniforme impecável, ostentando a medalha de honra que havia conquistado em combate, um símbolo de coragem e sacrifício. Ela caminhava com calma, sem olhar para os lados, mas sentia os olhares começarem a se voltar, curiosos. Em alguns casos, muitos ainda lembravam dela como a jovem recruta tímida, que entrou na base anos atrás, pouco reconhecida e subestimada por muitos. Mas a medalha brilhava no peito dela como um grito silencioso, uma prova viva do que tinha enfrentado. O burburinho foi crescendo, e o silêncio tomou conta, quando alguém finalmente percebeu a importância daquela condecoração. No centro do hangar, oficiais conversavam distraídos, até que um sargento interrompeu a conversa, apontando para Ana, com respeito. Ela parou por um momento, encarando o grupo que agora observava com olhos diferentes, admirando aquela mulher que havia desafiado expectativas e limites. A medalha era mais do que um adorno. Era o reconhecimento de uma trajetória marcada por batalhas duras e decisões difíceis. Ana lembrou-se dos dias intermináveis de treinamento, do medo que sentiu ao pisar pela primeira vez numa zona de combate e das perdas que sofreu ao longo do caminho. Aquele emblema dourado era a materialização da sua força e determinação em meio ao caos da guerra. Ao passar pelo grupo, as conversas cessaram, substituídas por um silêncio respeitoso que falava mais alto do que qualquer palavra. Era como se o próprio hangar reverenciasse aquela mulher que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Meses antes, Ana havia comandado uma missão crítica em território inimigo, enfrentando condições que teriam feito muitos recuarem. A base estava sob ameaça constante, e sua equipe precisava de liderança firme para resistir aos ataques. Durante uma emboscada, ela foi ferida, mas não deixou que isso a impedisse de continuar lutando pelo seu pelotão. Cada decisão tomada naquela noite selou seu destino e a tornou uma lenda viva entre os soldados. Agora, com a medalha reluzindo no peito, ela retornava para mostrar a todos que o verdadeiro valor vai muito além do que se vê na superfície. Ainda assim, Ana carregava consigo as marcas invisíveis da guerra, menos dores que só os veteranos conhecem. No fundo, ela sabia que a verdadeira batalha estava longe de terminar. Enquanto caminhava pelo corredor principal, flashes de memórias invadiam sua mente, trazendo rostos de camaradas que não voltaram daquela missão. Cada nome era uma promessa não cumprida, um motivo a mais para continuar lutando. Era uma homenagem a eles também, um símbolo de que sua história não seria esquecida. Oficiais passaram a sussurrar entre si, reconhecendo a importância daquela mulher, que sempre manteve a cabeça erguida, mesmo quando a situação exigia mais do que coragem. Ana sentiu um aperto no peito, misto de orgulho e saudade, mas manteve o olhar firme à frente. O silêncio no hangar parecia reverberar sua história, um eco que atravessava o tempo e as paredes daquela base. Todos esperavam que ela dissesse algo, mas Ana sabia que às vezes o silêncio fala mais alto. Foi então que um coronel se aproximou, com passos decididos e olhar respeitoso para comparamentelar. Oficialmente, ele tirou o chapéu em sinal de reverência, agradecendo pelo serviço exemplar e pelo exemplo que Ana representava para toda a tropa. A veterana respondeu com um sorriso discreto, sabendo que aquele reconhecimento não era apenas para ela, mas para todos que se sacrificaram ao seu lado. A base começava a perceber que aquela medalha contava uma história muito maior do que uma simples cerimônia podia mostrar. Ana ouviu palavras de gratidão e promessa de apoio, reforçando seu papel como líder e símbolo. Mas ela também sabia que seu trabalho continuaria longe dos holofotes, nas sombras das batalhas diárias. O silêncio que antes pairava no hangar dava lugar a um sentimento novo, de esperança e respeito. A notícia sobre o retorno da veterana se espalhou rapidamente pela base, atraindo a atenção de soldados jovens que pouco conheciam sobre as dificuldades da guerra. Eles viam Ana como uma inspiração, um exemplo de perseverança e coragem em um mundo que muitas vezes desprezava as mulheres no fronte. Ela começou a receber visitas inesperadas, pessoas que buscavam conselhos e histórias para entender o verdadeiro significado do serviço militar. Ana ouviu atentamente, compartilhando lições aprendidas com sinceridade e humildade. Sabia que sua trajetória podia servir para quebrar barreiras e mudar mentalidades. A medalha, agora, era também um símbolo de transformação para a base e para os que ainda duvidavam do potencial das veteranas.
Durante uma reunião estratégica, Ana foi convidada a dar sua opinião sobre as próximas operações. Um sinal, claro, da mudança de posição que conquistara. Sua voz, firme e serena, comandava a atenção de todos os presentes, reafirmando seu papel de liderança. Os jovens oficiais a observavam com respeito, e as decisões tomadas a partir daquela reunião refletiriam o aprendizado e a experiência acumulados por ela. O ambiente militar, antes fechado a mulheres, começava a se abrir diante da força de exemplos como o dela. Ana Senchakil. Apesar das dificuldades, sua luta pessoal valia cada esforço. Ou a Sária da sala. Ouviu um soldado dizer baixinho que nunca mais veria a guerra da mesma forma. Isso a motivava a continuar. Em um momento de pausa, Ana caminhou até uma antiga foto na parede do hangar, onde soldados posavam ao lado de aviões de combate. A imagem mostrava rostos jovens, muitos dos quais ela conhecia e lamentava a perda. A guerra deixava cicatrizes profundas, mas também laços que jamais se quebrariam. A veterana sentiu uma mistura de saudade e força renovada para enfrentar os próximos desafios. Sabia que sua história era feita de momentos difíceis, mas também de conquistas silenciosas. A medalha no peito era apenas um símbolo externo, pois a verdadeira bravura estava na alma e nas ações diárias. Enquanto olhava para a foto, prometeu continuar honrando seus camaradas em cada passo. Nos dias seguintes, Ana dedicou-se a treinar jovens soldados, compartilhando sua experiência com paciência e autoridade. Ela entendia que a formação das novas gerações era essencial para a sobrevivência e evolução da tropa. Muitos ainda resistiam a aceitar mulheres em posições de comando, mas a veterana enfrentava cada desafio com determinação e profissionalismo. Aos poucos, seu exemplo transformava preconceitos em admiração e respeito. A base começava a se tornar um ambiente mais inclusivo, onde a capacidade e a coragem falavam mais alto do que o gênero. Ana se sentia satisfeita ao ver os frutos de sua luta ganhando vida no dia a dia daqueles jovens. Naquela noite, ao encerrar seu turno, Ana sentou-se sozinha no terraço da base, olhando para as estrelas que brilhavam no céu escuro. Pensou em tudo o que havia vivido, nas batalhas e nas perdas, mas também nas vitórias e na esperança que cultivava. Sentia orgulho por ser uma veterana reconhecida, mas sabia que seu maior legado seria a mudança que ajudara a promover. A medalha brilhava à luz da lua, como um farol para as futuras gerações de mulheres militares. Ana sorriu levemente, certa de que sua jornada ainda teria muitos capítulos a escrever. A guerra poderia ser cruel, mas a coragem e a honra jamais seriam esquecidas. Antes de continuar essa história incrível de coragem e superação, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber todas as histórias reais das veteranas que marcaram a história. Ana logo percebeu que seu retorno à base estava longe de ser apenas simbólico. Havia uma nova missão esperando por ela, cheia de desafios e responsabilidades que poucos conseguiriam enfrentar com tanta dignidade. A atmosfera da base mudou, e ela sentia o peso dos olhares, agora carregados de respeito e até mesmo admiração, mas também de expectativa. O general convocou uma reunião especial, onde Ana seria a peça-chave para planejar a defesa de uma área estratégica que vinha sendo alvo constante de ataques inimigos. Sua experiência e conhecimento do campo de batalha foram requisitados para liderar um novo grupo de soldados, muitos deles ainda inexperientes. Ana aceitou o desafio, ciente da responsabilidade, mas movida pela paixão de proteger seus companheiros. A rotina na base mudou rapidamente, entre treinamentos intensos e estratégias elaboradas para enfrentar o inimigo. Ela não se limitava a dar ordens. Fazia questão de estar lado a lado com sua equipe, mostrando que liderar era também servir. A confiança mútua entre Ana e seus soldados cresceu e os resultados começaram a aparecer. Durante um dos treinamentos na floresta próxima à base, Ana percebeu que alguns soldados ainda duvidavam de sua capacidade. Não pela competência, mas pelo fato de ser mulher. Ela enfrentava olhares desconfiados e comentários silenciosos, mas nunca deixou que isso abalasse seu foco. Com firmeza e paciência, corrigia erros e compartilhava táticas que só a experiência real poderia ensinar. Aos poucos, aqueles soldados começaram a compreender que o que realmente importava era a habilidade e o comprometimento, não o gênero. Ana também reforçava a importância do trabalho em equipe, pois sabia que em um conflito ninguém vence sozinho. A selva era implacável, mas sua liderança era ainda mais. Quando o sol se punha, os soldados já respeitavam sua presença e, no silêncio da noite, comentavam suas histórias de guerra. Uma noite, durante uma patrulha, Ana
e sua equipe foram surpreendidos por um ataque surpresa de forças inimigas. A tensão tomou conta do grupo enquanto buscavam abrigo entre as árvores. Ana manteve a calma e rapidamente organizou a defesa, utilizando sua experiência para posicionar os soldados estrategicamente. Cada disparo era um lembrete da realidade brutal que enfrentavam, mas também da força que nascia na resistência. Ela dava comandos claros e encorajadores, mostrando que mesmo em meio ao fogo cruzado, era possível vencer. A batalha foi intensa, e a habilidade de Ana em manter a equipe unida fez a diferença. Quando o ataque cessou, muitos soldados olharam para ela com uma nova admiração. Após aquele confronto, a reputação de Ana se consolidou ainda mais entre os oficiais superiores. Eles passaram a confiar nas estratégias que ela apresentava, reconhecendo que sua liderança poderia virar o jogo naquela região. Ana foi convidada para participar de reuniões táticas que antes eram exclusivas dos oficiais masculinos. Essa mudança no cenário militar refletia o impacto que ela causava não só no campo, mas também nos bastidores da guerra. Gráficos e planos, Ana mostrava a eficiência de sua experiência prática, muitas vezes desconsiderada por aqueles que jamais enfrentaram o fronte. Sua medalha no peito era o símbolo vivo daquela luta. Em meio aos desafios diários, Ana também se preocupava com o bem-estar emocional de seus soldados. Ela sabia que a guerra não destruía apenas corpos, mas também almas, e dedicava parte do tempo para ouvir e apoiar aqueles que precisavam. Criou momentos de descontração e união, pois sabia que a moral da tropa era essencial para o sucesso. Apesar das dificuldades, ela incentivava a esperança e a perseverança. Os jovens soldados começaram a enxergá-la, não só como uma líder, mas como uma figura maternal e amiga. Essa conexão fortalecia o grupo e dava a todos mais coragem para enfrentar os dias difíceis que ainda viriam. Certa manhã, Ana recebeu uma ligação urgente. A base aliada havia sido atacada e precisava de reforços imediatos. Sem hesitar, ela organizou rapidamente sua equipe para partir em apoio. A viagem foi tensa, com informações desencontradas e o perigo constante de emboscadas. Ana mantinha o grupo unido, usando sua voz firme para transmitir segurança. Ao local encontraram uma cena caótica, mas a veterana não se deixou abater. Suas decisões rápidas e precisas foram cruciais para restabelecer a segurança e salvar vidas. A base foi defendida com sucesso, e mais uma vez, Ana mostrou por que era respeitada. Durante uma reunião com o comando, Ana foi surpreendida ao receber um convite para representar as Forças Armadas em uma conferência internacional sobre mulheres na guerra. Era um reconhecimento oficial e um passo importante para a igualdade no meio militar. Ela aceitou com orgulho, sabendo que poderia levar sua experiência e a voz das veteranas para um palco maior. Ana começou a se preparar, revisitando histórias e se preparando para inspirar outras mulheres que enfrentavam preconceitos. Esse convite mostrou que a medalha no seu peito era apenas o começo de um legado que ela construiria. Porém, nem tudo era reconhecimento e glória. Ana também enfrentava batalhas internas, revivendo traumas e lembranças dolorosas da guerra. As noites eram longas e a saudade daqueles que ficaram para trás pesava no coração. Ela buscava forças na fé, na amizade dos colegas e nas memórias dos momentos de superação. Ana aprendeu que ser forte não significava não sentir, mas sim continuar mesmo diante da dor. Essa vulnerabilidade era parte de sua humanidade e a tornava ainda mais admirável. Em um dos encontros com jovens recrutas, Ana contou a história da medalha que agora brilhava no seu uniforme. Explicou que aquela honraria representava não apenas a coragem, mas o compromisso com a vida e a luta constante contra o medo. Ela os incentivou a serem mais do que soldados, a serem pessoas de caráter e força interior. Os jovens ouviram atentamente, impressionados pela sinceridade e paixão da veterana. Ana sentiu que, ao compartilhar sua trajetória, estava plantando sementes para um futuro melhor na tropa. O ciclo de dias e noites na base continuava, mas Ana sentia que estava mudando. Não apenas o cenário militar, mas também as pessoas ao seu redor. Sua presença era um símbolo de resistência e esperança, inspirando tanto os veteranos quanto os novos recrutas. A medalha que antes era ignorada por muitos, agora reluzia como o farol de uma nova era, onde o valor era medido pela coragem, e não pelo gênero. Ana sabia que sua missão ainda não estava completa, mas sentia-se preparada para os desafios que viriam. O respeito conquistado não era apenas por sua história, mas pela mulher que ela se tornou. Antes de continuar essa emocionante história de superação e liderança, já deixa seu like e se inscreva no canal para apoiar e não perder nenhum relato real das nossas veteranas de guerra. A cada dia que passava,
Ana sentia o peso das responsabilidades, mas também a força de quem sabe que sua missão vai muito além dela mesma. O comando confiava em suas decisões, e os soldados encontravam nela um porto seguro em meio ao caos do conflito. A base começou a se transformar em um lugar onde a igualdade ganhava espaço, graças à coragem daquela mulher que nunca desistiu. Ana participava de reuniões estratégicas, mas também se dedicava a preparar cada soldado para os desafios do campo. Durante uma operação crucial, sua liderança foi fundamental para evitar uma emboscada que poderia ter custado muitas vidas. Com táticas precisas e sua voz firme, ela guiou a equipe pela selva traiçoeira, mostrando que a experiência e o coração são armas poderosas. A medalha em seu peito já não era apenas um símbolo, mas a prova viva de tudo o que ela representava. E mesmo quando o medo tentava se infiltrar, Ana mantinha a calma e a determinação. As notícias sobre as conquistas da veterana começaram a se espalhar além dos muros da base, inspirando mulheres em outras frentes de batalha. Ana passou a ser convidada para palestras e eventos, onde compartilhava sua história de resistência, ensinando que o verdadeiro valor está na coragem e na perseverança. Apesar do reconhecimento público, ela nunca se esqueceu das noites difíceis, dos amigos perdidos e dos sacrifícios silenciosos que a guerra impunha. Em uma dessas ocasiões, ao olhar para a medalha, sentiu uma mistura de orgulho e saudade. Consciente do preço pago por cada vitória, a veterana também se dedicava a ajudar outras mulheres que enfrentavam o preconceito e as dificuldades do serviço militar, tornando-se um símbolo de força e esperança. Ela sabia que seu legado poderia mudar vidas, e isso dava sentido a cada esforço feito. Porém, o perigo nunca deixava a base completamente em paz. Durante uma missão de reconhecimento, Ana e seu grupo foram cercados por forças inimigas, exigindo toda a sua habilidade para escapar com vida. Em meio ao fogo cruzado, ela manteve o comando, coordenando a retirada estratégica sem deixar ninguém para trás. A tensão era palpável, e o som dos disparos misturava-se às batidas aceleradas do coração de cada soldado. Mais uma vez, Ana provava que a verdadeira liderança se manifesta na hora da crise. A operação terminou com sucesso, mas as cicatrizes daquela noite permaneceriam para sempre. Mesmo assim, ela nunca vacilou, e sua determinação continuava a inspirar todos ao seu redor. Apus, a missal. Ana teve um momento para refletir sobre sua trajetória e os inúmeros desafios superados. Sentada sozinha no terraço da base, ela pensava no futuro, nas batalhas ainda por vir e no impacto que queria deixar. Sua medalha reluzia sob a luz da lua, um farol para aqueles que buscavam coragem. Ela sabia que a guerra era mais do que confrontos físicos. Era também uma luta interna para preservar a humanidade em meio à violência. Ana estava pronta para continuar essa batalha, não apenas como soldado, mas como mentora e símbolo de resistência. Cada cicatriz no corpo e na alma era um capítulo de uma história que inspiraria gerações. A veterana recebeu um convite inesperado para participar de um programa internacional de apoio a mulheres veteranas, ampliando ainda mais seu alcance. E Ana aceitou, determinada a usar sua voz para fortalecer aquelas que, como ela, enfrentaram os horrores da guerra e a luta pelo reconhecimento. Durante a preparação para o evento, compartilhou histórias dolorosas e vitórias, silenciosas, mostrando o lado humano do conflito. A participação no programa trouxe novas perspectivas e reforçou sua missão de quebrar barreiras. Ela percebeu que sua jornada estava interligada a muitas outras, e que juntas poderiam construir um futuro mais justo e igualitário. A medalha no peito continuava sendo um símbolo, mas agora também uma ponte para a mudança do Volta Base. Ana percebeu que sua liderança transformava não apenas estratégias militares, mas também vidas. Os soldados que antes hesitavam agora a seguiam com confiança e respeito. Ela promovia treinamentos que valorizavam o talento individual e o trabalho em equipe, reconhecendo o potencial de cada um. A veterana também lutava para garantir melhores condições e suporte psicológico para os combatentes, entendendo que a guerra deixava marcas invisíveis. O ambiente militar começava a se abrir para mudanças que antes pareciam impossíveis. Ana via em seus olhos a esperança de um amanhã melhor. Isso era recompensador. Mesmo diante dos desafios, ela mantinha a fé na força da unidade e da coragem. Certa noite, uma mensagem chegou trazendo notícias preocupantes. A base sofreria um ataque coordenado durante a madrugada. Ana convocou imediatamente sua equipe para planejar a defesa, sabendo que cada segundo era crucial. As horas que antecederam o confronto foram tensas, com preparação meticulosa e motivação inabalável. Quando o inimigo avançou, a resistência foi feroz, e a veterana estava no centro da ação, dando comandos precisos
e mantendo a calma. Soldados cansados encontraram nela uma fonte de energia e inspiração para lutar até o fim. A batalha foi dura, mas a base resistiu. E a vitória reforçou o papel decisivo de Ana como líder. A medalha no peito brilhou mais uma vez, não por vaidade, mas como símbolo de uma coragem inabalável após o ataque. A base comemorou a vitória, mas Ana sabia que a guerra ainda não havia acabado. Ela participou de reuniões para planejar os próximos passos, sempre buscando estratégias que salvassem vidas e garantissem a segurança. A experiência acumulada era valiosa, e sua voz tinha peso nas decisões. Entre os jovens soldados, Ana era vista como um exemplo vivo do que significava coragem e dedicação. Seu legado estava consolidado, mas ela continuava a se dedicar para que a base fosse um lugar onde todos pudessem crescer e vencer juntos. A medalha era mais do que um objeto. Era a história de uma vida dedicada à proteção e à honra. Em um momento de descanso, Ana conversou com uma jovem recruta que lhe perguntou como conseguia tanta força para continuar. Ana respondeu com sinceridade, dizendo que a força vinha do amor pelos companheiros e da certeza de que cada esforço valia a pena. Compartilhou histórias de sacrifício e superação, incentivando a nova geração a nunca desistir, mesmo diante das adversidades. A veterana sabia que o futuro da tropa dependia daquele entusiasmo e determinação. A conversa emocionou a recruta, que viu em Ana não apenas uma líder, mas uma inspiração para sua própria jornada. Ana sentiu que aquela troca de experiências era um dos maiores presentes da vida militar. A história de Ana, da veterana que entrou no hangar e fez todos ficarem em silêncio ao reconhecer sua medalha, continuava a ecoar pela base e além. Ela sabia que sua luta servia para abrir caminhos e derrubar preconceitos. O respeito conquistado era fruto de coragem, determinação e um coração dedicado aos seus. Enquanto caminhava pelo pátio da base, com a medalha brilhando no peito, Ana sentia-se em paz consigo mesma. A guerra deixara suas marcas, mas também ensinara o verdadeiro significado de força. E assim, ela seguia, pronta para os próximos desafios. Uma mulher que transformou sua história em exemplo para todos.